Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional diário. Terminamos as nossas reflexões sobre o capítulo 6 de Josué falando sobre a fama e a busca incessante por ser reconhecido. E no início do capítulo 7 de Josué, somos apresentados a um personagem bíblico bem conhecido, chamado Acã. Você sabe quem ele era? Josué, capítulo 7, versículo 1, nos diz: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. A primeira coisa que notamos neste verso é a descrição completa da família. Acã estava associado ao nome do seu pai, Carmi, ao nome do seu avô, Zabdi, do seu bisavô, Zerá, e até mesmo do patriarca da tribo, Yehudá. Nossas atitudes sempre estarão vinculadas a nossos familiares, seja para o bem ou para o mal. O ato de Acã em tomar das coisas que não eram permitidas inicialmente a seus olhos foi uma coisa boa, já que nos versos seguintes veremos que ele tomou uma bela capa babilônica, 200 siclos de prata, além de uma barra de ouro de 50 siclos. Isso talvez fizesse dele alguém rico, mas o que ocorreu foi justamente o contrário, levando a mortes e manchando o nome da sua família. Seu pai, seu avô, seu bisavô foram lembrados aqui, e as pessoas diriam: esse é Carmi, não é o pai daquele que roubou as coisas? Alguém pode dizer: ah, mas Acã não fazia ideia do que poderia acontecer quando ele pegou esses bens. É verdade, mas ele e todos sabiam que Josué, o líder do povo de Israel, lhes havia dito: tudo o que houver deve ser destruído, exceto as coisas de prata, bronze e ouro, que serão para o santuário, o tesouro da casa do Eterno. O que é mais evidente nisso é que Acã escondeu tudo que roubou, enterrando sob a sua própria tenda. Se você quiser saber se o que está fazendo é certo ou errado, uma boa dica é pensar: eu preciso fazer escondido? Preciso ocultar das pessoas? Se sim, evidentemente, você estará praticando algo errado. Pensar nas consequências dos nossos atos, sejam eles bons ou ruins, é importante porque cada gesto conta e com isso podemos trazer bênçãos e honra para nossos familiares ou mesmo maldição e castigo. Segundo um comentário chamado Gevia Kesef, de Yosef Kaspi, um estudioso judeu que viveu entre os anos 1280 e 1345 na Espanha, ele dizia que Acã era um oficial do exército, pois era da tribo de Judá e, como tal, estava à frente daqueles 3.000 homens. Agora, porque ele sabia em seu coração que havia violado a coisa anátema, a sua consciência o afligiu enquanto ele estava lutando, e com medo de que essa transgressão o fizesse tropeçar, ele fugiu. Quando ele fugiu, os que estavam em seu acampamento também fugiram e foram espancados e perseguidos pelos homens de Ai. Aqui nós vemos uma questão de consciência. Acã, sabendo que fez errado, quando estava diante do inimigo na guerra, temia que morresse por conta do pecado cometido. Em geral, isso acontece com a maioria das pessoas. Quando elas fazem algo errado, passam a ter medo do castigo de Deus. Um outro detalhe importante nesse primeiro verso de Josué 7 é que a ira de Deus se acendeu contra os filhos de Israel. Aqui aprendemos que Deus nos vê como uma comunidade e somos responsáveis uns pelos outros, conforme nos diz o Talmud no Tratado de Shavuot 39b. O erro de Acã causou que Israel fosse derrotado numa guerra que, aparentemente, era fácil. Melhor do que fugir e acabar causando a morte de muitos e a derrota na guerra, é reconhecer o erro, consertar e seguir em frente de cabeça erguida. Quando procuramos viver uma vida com dignidade e decência, nossos familiares serão honrados, o nosso exército alcançará vitórias e o nome do Eterno será exaltado. Pense nisso e que em todos os dias tenhamos sempre tempo,
ao menos 5 minutos para Deus. Shalom.